Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas leituras do mês de setembro e particularmente eu tô bem feliz por fazer esse vídeo porque em setembro eu tive leituras boas e em especial teve 2 livros que eu amei demais. Mas enfim, né gente, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora falar desses livros. Bom gente, no mês de setembro eu li 4 livros e vamos por ordem. Minha primeira leitura foi Amor Teoricamente, que eu gravei, inclusive, vlog de leitura aqui pro canal. Se vocês ainda não viram, vai lá ver. Não foi um vídeo perfeito, mas como foi minha primeira tentativa, ficou legal, foi divertido de gravar. No começo não, mas depois eu peguei o jeito. Então, se vocês quiserem ver, tá aí no canal. Bom, gente, eu vou ler aqui a sinopse pra vocês e depois eu falo o que eu achei dele. Elsie Hanoi é uma física teórica que passou anos mudando diferentes versões de si mesma. Em alguns dias, ela trabalha como professora adjunta na esperança de conseguir um emprego melhor. Em outros, compensa seu ridículo salário oferecendo serviços de namorada de mentira, aproveitando sua habilidade de se adaptar exatamente aos que os outros querem dela. Apesar das dificuldades, ela consegue equilibrar bem seu cuidadoso Elseverso, até que ele começa a desabar, e o culpado é Jack Smith, o irritante e atraente irmão mais velho de seu cliente favorito, que acaba se revelando um importante físico experimental e um possível obstáculo para o emprego dos sonhos de Elsie. Bom, gente, eu nunca tive vontade de ler esses livros da Hailey Hazelwood, porque eu achava que ia ser muito chato, por ter essa coisa de física, por ter muita coisa acadêmica, eu achei que não ia entender nada, ia passar, assim, horas lendo o livro e ia achar super chato porque eu não ia entender nada do conteúdo do livro. Bom, ela calou minha boca. Esse livro é simplesmente muito bom, gente. Eu não me incomodei em nenhum momento. Teve algumas piadas, inclusive, tipo, acadêmicas, que mesmo não entendendo, eu achava legal e não me importava, sabe? Eu, literalmente, isso não foi um incômodo para mim. E não é uma coisa muito aparente no livro, né? Por mais que ela esteja lá, o foco mesmo é o romance. Então, ela não vai ser só focada nisso. Mas, obviamente, assim, o enredo principal do livro, né, que é eles serem meio que inimigos, porque ela é uma física teórica e ele é um experimentalista, isso aborda um pouco dessa parte acadêmica, né? Então, ela tenta conseguir um emprego, e inclusive o emprego tem a ver com o Jack, e aí ele descobre que ela não namora, na verdade, né, o irmão dele, é um namoro de mentira, ele descobre bem depois. E, enfim, gente, o romance é perfeito. O romance é muito bem feito. Esse livro eu comecei ele e, tipo, todo o livro, toda a leitura que eu fiz, eu achei que ele ia ser favoritado. Porém, na hora dos personagens ficarem juntos de verdade, eu não gostei. Então acabou que não funcionou pra mim. Por isso, só por isso, ele não foi favoritado, gente. Eu não gostei da forma que os personagens ficaram juntos, sabe? Eu meio que esperava mais, assim. Eu não gostei do que aconteceu. Mas, né, 5 estrelas, assim, só não foi favoritado por isso, mas foi 5 estrelas porque foi muito perfeito. Foi um dos melhores romances que eu já li. E o Jack Smith virou, assim, um dos meus personagens literários favoritos, gente. Ele é muito perfeito. E essa questão da Elsie, ela se mudar a partir das pessoas, é uma coisa, assim, gente, que eu fiquei impressionada o livro inteiro. Porque, tipo, como que ela sabia quem era ela mesma? Com as pessoas, ela era literalmente pessoas diferentes. Então, ela tinha várias personalidades, sabe? Isso é, tipo, meio assustador, assim. Como que ela sabia quem era ela mesma no meio de tantas personalidades que ela criou e nunca falava, sabe, gente? Tipo, ela tem uma amiga de quarto e aí ela odeia os filmes que a amiga de quarto faz ela assistir, só que ela não fala pra amiga de quarto. Tipo, umas coisas simples assim, ela não consegue ser verdadeira porque ela tem medo de machucar a amiga dela, sendo que, tipo, é só a opinião dela, sabe? Então, umas coisas assim, bem triste, né, gente? Mas pelo menos no final do livro, Jack Smith ajudou ela a parar com isso, né? E ser ela mesma. Mas enfim, gente, 5 estrelas, amei demais esse livro. Bom, gente, o próximo livro foi um dos melhores livros que eu já li. Ele virou, assim, meu livro favorito dos romances, porque, pra quem não sabe, meu livro favorito, assim, de todos é Powerless. E a gente pode dizer que, por gênero, ele é minha romantasia favorita, porque esse aqui virou meu romance favorito. Gente, que livro bom, meu Deus do céu. Eu conheci é uma série de livros, né, Off Campus, Amores Improváveis, em português. Esse aqui é o primeiro livro, eu conheci graças ao anúncio da adaptação que vai ter na Amazon.
E mesmo com o anúncio, eu nunca tinha lido, né? Mesmo com o anúncio, eu não fiquei tão interessada, mas graças a Deus eu comprei o livro no evento que teve agora de promoção da Amazon. Ainda bem que eu fiz isso, gente, porque, meu Deus do céu, que livro bom. Gente, esse livro é assim, ainda bem que eu comprei, porque eu não fiquei tão interessada, sabe, gente? Tipo, eu vi muita repercussão, vi muita gente falando do elenco, vi muita gente falando do quanto esses livros eram famosos, tipo, eu vi realmente muita gente falando deles, do tanto que eles são famosos, e eu li, assim, gente, simplesmente amei. 5 estrelas, esse livro é perfeito, inclusive a camisa que eu estou usando é desse livro, ó, Breer University, que é o nome da faculdade que eles estudam. E atrás tem o nome dele, vou colocar uma foto aqui pra vocês. Atrás tem o nome do personagem desse livro, né? São 4 meninos. E aí esse aqui primeiro é o Garrett, e aí a camisa dele. E enfim, né, gente, falta ler os outros 3 livros, na verdade são 4 e tem spin-offs também, né? 5 no total, então faltam 4 pra me ler, mais os spin-offs, né? Mas enfim, isso a gente deixa de fora. Enfim, gente, eu tô muito ansiosa pra ler os próximos livros, porque esse aqui eu amei demais. E o Garrett, ele já me conquistou. Só que eu vejo muitas meninas falando que, tipo, ai, o tal é meu favorito, ai, o tal é meu favorito. O Garrett, ele é meu favorito, só que como eu li só o primeiro livro, não tem como saber se ele realmente vai ser meu favorito até o final, né? Então a gente vai descobrir. Mas enfim, agora eu vou ler a sinopse pra vocês. Hannah é uma das únicas garotas em sua universidade que não está nem aí para Garrett, o capitão do time de hóquei que faz maior sucesso com o sexo oposto. Para ela, ele não passa de um cara convencido, infantil e irritante, mas um simples acordo vai revelar que primeiras impressões não são necessariamente verdadeiras. Contra todas as probabilidades, Hannah descobre que Garrett é um grande amigo, talvez o melhor que ela já teve. Juntos, eles são capazes de enfrentar até as piores dores, os mais profundos traumas do passado de ambos. Até que um beijo inesperado vai fazer com que os dois tenham que repensar os termos de seu relacionamento, amigos ou mais. Esse livro, ele trata alguns assuntos que podem dar gatilho, tá, gente? Então, também é conteúdo adulto, né? Mais 18 com certeza, então fiquem de olho nisso. Se vocês não têm idade, por favor, não leiam, sério. Mas enfim, esse livro, ele virou meu romance favorito, assim, porque, gente, tudo que eu vi nesse livro, eu já vi em outros livros, porém nesse parece que consegue ser melhor, sabe? E ele virou praticamente o pai dos romances pra mim por isso, porque parece que tudo que tem nos outros ele consegue ser melhor. E eu digo que ele é o pai também porque ele veio, esse livro é tipo bem antigo, assim, acho que 2015, não tão antigo, né, também. Mas a publicação dele, né, tipo, faz tempo. Então ele meio que virou o pai dos romances pra mim. Gente, esse romance desses dois, do Garrett e da Hannah, é tipo uma coisa muito eu não sei explicar pra vocês, gente, o nível que eu amei esse livro. Ele só não foi favoritado porque eu não gosto muito de romance com esporte. Então, toda vez que aparecia alguma coisa de hóquei e quase não aparece, mas eu me incomodei, eu ficava tipo, ai, que tédio. E também os HOTS, eles... Gente, eu nunca li um livro que me deu tanta vergonha alheia assim na vida. Eu senti muita vergonha lendo. Então, só por isso ele não foi favoritado, mas foi 5 estrelas, porque esse livro é perfeito. O casal é perfeito. Eu amo, sabe, a história do pegador, que ele é muito pegador. Eu amo o pegador encontrando o amor da sua vida, sabe, parando de ser assim. Ai, gente, juro. Um dos melhores livros que eu já li, e é isso, tem nem muito o que falar. Bom, gente, minha próxima leitura foi Lugar Feliz, da Emily Henry, que eu dei 1,5. Sim, gente, 1,5. Gente, esse livro aqui, ele é complicado, porque, assim, muita gente gosta desse livro porque se conectou com ele. Esse livro aborda, assim, muitas coisas, assim, que podem dar gatilho também, porque é um livro de segunda chance, né? Então, os protagonistas, eles estavam juntos em algum período da vida deles, eles terminaram, e no livro, eles voltam, entendeu? E esse livro, ele alterna entre passado e presente. Então, a gente tá vendo eles agora e vendo a história deles, como eles se conheceram, como ficaram juntos. O problema desse livro aqui, gente, é que ele tem 400 páginas. São 400 páginas se irritando com a protagonista. Porque ela não fala, ela só pensa. Ela guarda tudo pra si. Isso gera um problema tão grande no livro, gente, tão grande.
que os principais, eles se perdem em si mesmos. É tão triste que dá raiva. Porque assim, gente, o livro aborda muitas coisas. Criação, luto, isso não tem o que falar disso. Até depressão, enfim, não tenho o que falar disso. Mas tem tanta coisa que poderia ser diferente e é isso que me irrita. Porque a protagonista, assim, é um nível que eu não sei explicar pra você, gente. É uma loucura. Só lendo pra entender. E assim, foi muito difícil escrever uma resenha pra esse livro, porque assim, é um livro que muita gente se conectou, como eu falei. E é difícil falar mal de uma coisa que é tão importante para as pessoas, mas como opinião é subjetiva, cada um tem a sua, né? Cada um tem sua opinião, enfim. Então eu tinha que falar o que eu achei. Esse livro aqui eu dei 1,5 pra ele. E depois dele, eu sei que a trope não influenciou nada, mas eu tenho a impressão que eu não leria outro livro de segunda chance, porque assim, gente, é uma coisa muito, não sei, sabe? Mas enfim, eu vou ler aqui a sinopse pra vocês. Harriet e Ian são um casal dos sonhos desde a faculdade. Eles sempre foram perfeitos juntos, como sal e pimenta, mel e chá, queijo e gravada, blá blá blá. Só que agora, por razões sobre as quais não conversam, eles não combinam mais. Faz 5 meses que Harriet e Ian terminaram e ainda não contaram aos seus melhores amigos. Esse aqui é o problema, eles terminaram e não contaram para os melhores amigos deles. Os melhores amigos. Aquelas pessoas que você tem que contar tudo, sabe? Porque segundo a protagonista, eles são um grupo de amigos e aí só porque ela terminou com ele, tudo ia acabar, o grupo ia acabar. Só porque ela terminou com ele, eles terminaram, o grupo ia acabar, o grupo de amigos. Que começou sendo 3 amigas, cada um arranjou seu par, vai acabar. Vai acabar porque com certeza elas viraram amigas namorando já, né? Com certeza, mas enfim. Assim, continuam dividindo o maior quarto da casa do Manny, onde eles passam o verão, todos os verões, né? E este ano, como eles terminaram, eles estão mentindo para os amigos, tentando disfarçar que eles não estão juntos, porque a casa no Maine está à venda e esse é o último verão que eles têm para ficar juntos. Eles não querem estragar as férias, então fingem que está tudo bem. Isso que acontece. Então, assim, gente, é que nem eu falei pra vocês, 400 páginas se irritando com os principais, assim, não com os principais, com a protagonista, porque a protagonista que, assim, não dá pra entender. Os amigos também, tem umas coisas assim, tem uma dos amigos dele, são esses aqui, ó. Esses aqui são os principais, esses aqui são os amigos. Um desses amigos aqui tem uma coisa tão importante que tá escondendo também e conta só no final do livro. Então é assim, não sei que tipo de amizade é essa, mas enfim, é isso, gente. 1,5, não gostei. Aqui a escrita da Emily ficou arrastada, foi 400 páginas que poderiam ser bem menos, sabe? Mesmo que eu tivesse gostado da história, poderia ser bem menos. Nenhum dos personagens eu me conectei, não senti nada, sabe? Não foram carismáticos nem memoráveis pra mim. Enfim, foi uma verdadeira decepção esse livro. Eu só não abandonei porque eu tinha começado, queria dar uma chance, queria terminar. Tentei me culpar, falei, nossa, não é possível, eu tô lendo errado, tô lendo sem prestar atenção, mas tentei prestar mais atenção, enfim, e não mudou nada. Continuei não gostando e meio que desde o começo eu já sabia que ia ser 1,5. A questão é que quando eu percebi que a história era essa, que eles, tipo, não tinham contado pros amigos e eles iam fingir nessa viagem, eu pensei, nossa, vai ser um livro bom. Porque na minha cabeça foi o quê? Eles não estão mais juntos, porém eles vão fingir que estão juntos e vão acabar se reconectando. E foi isso. Só que o resto do enredo não foi o que eu esperava, entendeu? Não foi. Então, assim, até isso que eu esperava, que eu achava que ia ser bom, foi ruim. Então, não tem nem o que falar, gente. Foi uma verdadeira decepção esse livro. Bom, gente, agora vamos pro meu último livro lido, que foi Um de Nós Está Mentindo. Foi 4 estrelas e agora eu vou falar dele pra vocês. Numa tarde de segunda-feira, 5 estudantes do colégio Bayview entram na aula de detenção. Browning, a gênia, Aide, a bela, Nate, o criminoso, Cooper, o atleta e Simon, o pária. Bom, esses 5 entram na detenção. Simon não consegue ir embora. Antes do fim da detenção, ele está morto. De acordo com os investigadores, a sua morte não foi acidental. Na segunda, ele Mas na terça, planejava postar fofocas bem quentes sobre os campeiros de detenção, o que fez os 4 serem suspeitos de assassino, ou eles são as vítimas perfeitas de um assassino que continua solta. Todo mundo tem segredo, certo? O que realmente importa é até onde você iria para proteger os seus.
Enfim, gente, esse livro ele foi perfeito pra mim, porque depois de ler Lugar Feliz eu não queria ler nada que tivesse a ver com romance, eu só queria me distanciar um pouco disso e não pegar ressaca literária. Então, Um de Nós Está Mentindo foi a opção perfeita pra mim, porque é um livro leve, eu tenho muito medo de suspense, né? Então, esse livro, eu já sabia que ele era leve, então ele foi perfeito, gente. O livro, ele não tem nada de inovador, é uma história, assim, o plot eu fiquei bem impressionada, por mais que não fosse algo tipo, uau, é algo bem, nossa, sabe, triste, enfim. Então eu me impressionei, eu me conectei com a história várias vezes, tem um romancezinho super fofo que eu, assim, simplesmente amei, mesmo não querendo ver romance, foi super fofo acompanhar o romance desse livro. E enfim, gente, ele não tem nada de inovador, porém ele também não é um livro ruim, sabe? Pra mim foi a opção perfeita. Eu quero começar a ler mais livros de suspense, porém eu tenho medo. Então ele é leve, ele foi perfeito pra não pegar ressaca literária, foi uma leitura rápida. Enfim, gente, foi um livro muito bom. Ele levou nota 4 e é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.